Com as temperaturas cada vez mais altas, muitas famílias procuram rios, cachoeiras e piscinas naturais para se refrescar e aproveitar a natureza. Mas mesmo nos dias de sol, um fenômeno pode surpreender banhistas e transformar um dia de lazer em tragédia, a chamada cabeça d'água. Logo cedo, mãe e filho chegam ao rio em busca de um dia simples, descanso, contato com a natureza e tempo de qualidade em família. Para a mãe, o passeio é uma oportunidade de aliviar o calor e sair da rotina. Olha, eu conheci aqui há uns mais de 20 anos, faz muito tempo que eu não venho, tá? Como se fosse a primeira vez. Já para o filho, a motivação é ainda mais especial. Rever a prima e aproveitar o dia brincando na água. O que você vai fazer primeiro? Primeiro eu quero falar com a minha prima. E depois? Depois eu não sei, eu vou perguntar para ela o que a gente pode fazer. Cenas como essa se repetem durante todo o verão. Famílias que escolhem rios e áreas naturais como alternativa às praias. Cachoeira, piscina natural, não tem cloro, sabe? Você pode entrar, pode nadar, não vai danificar a pele, nem cabelo, sabe? E a cachoeira é um atrativo muito grande. Hoje em dia o pessoal procura muito a natureza mesmo, porque renova a alma, renova o espírito, né? Muitas vezes sem conhecer os riscos que esses ambientes podem esconder. Por isso, além do lazer, cresce também a responsabilidade dos espaços que recebem esse público. Se chove na serra, a gente já pede para avisar o pessoal que está na beira de rio, cachoeira, fecha as comportas da piscina. Está sempre a equipe, todo sempre bem organizado para atender melhor o sócio, convidado, day use que vem para passar um dia, para estar conhecendo. Com tanta onda de calor, temperatura nas alturas, tempo abafado, o corpo pede exatamente isso aqui, ó. Água cristalina, refrescante, na temperatura certa. E com a orquestra natural, do barulho produzido, no contato da água na pedra, o canto dos pássaros, o vento. Tudo isso promove um descanso, um relaxamento. A gente esquece até dos problemas que a vida mostra pra gente, né? Mas mesmo nesses momentos é importante ter atenção, porque um fenômeno natural pode levar a vida de quem está apenas relaxando, a cabeça d'água. E ela se forma com uma chuva. Isso acontece lá na cabeceira, na nascente, e forma uma onda. E essa onda vem arrastando galhos, pedras, e isso tem alguns sinais. E por isso é importante ficar atento a eles. A gente geralmente tem um acúmulo de chuva num ponto mais alto, e essa chuva, de maneira rápida, acaba chegando nesse ponto mais baixo, levando pedaço de árvore, levando pedaço de costeira, levando pedaço de terra. E isso faz com que a pessoa que está na parte mais baixa, em questão de segundos e poucos minutos, acaba tendo uma elevação da quantidade de água muito grande e trazendo perigo para a gente, né? A gente observar justamente isso que a gente comentou, coloração da água, se eventualmente há alguma folha ou uma coloração da água um pouco mais escura, se porventura a água está elevando, nem que seja de maneira demorada, está elevando o nível. Ao perceber qualquer um desses indícios, a orientação é sair imediatamente do rio e procurar um local mais alto e seguro. Imediato é sair o mais rápido possível para um ponto mais alto. Um ponto que a gente pode perceber também é que nesse ponto mais baixo, às vezes a gente consegue observar pedras, observar algumas pequenas ilhas, e em questão de segundos isso vai sumindo, né? A água vai elevando e vai sumindo. Mesmo que não tenha vindo ainda aquela quantidade exagerada que às vezes a gente vê em vídeos, se essas pequenas ilhas já estão sumindo por conta da elevação da água, já é um sinal. A cor da água já está ficando mais escura, já é um sinal, é sair imediatamente da água. A prevenção também passa por planejamento. Consultar a previsão do tempo, evitar rios em dias instáveis, respeitar orientações do local e nunca ignorar os sinais da natureza são atitudes que podem salvar vidas. Se eventualmente aonde você está indo não tem previsão de chuva, mas numa cidade próxima, numa cidade mais alta, vai ter essa previsão de chuva, já é um sinal que a gente deva tomar cuidado. E não necessariamente essa chuva no local mais alto tem que ser no momento. Pode ser que essa chuva tenha acontecido de manhã, você está utilizando o rio à tarde
e demorou esse percurso todo, esse tempo todo para poder chegar. Dados oficiais do Ministério da Saúde revelam a dimensão do problema no Brasil. Entre 2010 e 2023, foram registradas cerca de 71.700 mortes por afogamento em todo o país, o que representa uma média de cerca de 5.500 óbitos por ano nesse período. Uma parte significativa dessas vítimas são crianças e adolescentes, sendo que mais de 12.500 casos envolveram jovens de 10 a 19 anos e quase 6.000 crianças de 1 a 4 anos perderam a vida afogadas no mesmo período. Comumente falado que nas cachoeiras acontece a tromba d'água, né? Mas não é. A cabeça d'água é um fenômeno hidráulico, pelo excesso de água em um determinado ponto que chega até um determinado ponto mais baixo. Já a tromba d'água é um fenômeno que geralmente acontece no mar, nas costeiras. Ele, por conta da movimentação dos ventos, acaba captando também uma quantidade de água e a forma dela é como se fosse um tornado. Ela parece um tornado passando no mar mesmo. Mais próximo da costeira, causando perigo para banhistas e principalmente para pescadores, com barco e tudo mais. A natureza acolhe, refresca e convida ao descanso, mas também impõe limites. Reconhecer seus sinais é um gesto de respeito e de preservação à vida. A mesma água que alivia o calor pode surpreender em segundos. E nesse cenário, estar informado é o que transforma um dia de descanso em um retorno seguro para casa. O Corpo de Bombeiros sempre à disposição, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Só ligar 193 que a gente vai encaminhar uma guarnição o mais rápido possível, independente de onde seja. Eu digo que aqui é um pedacinho que Deus reservou para o pessoal vir e descobrir o que é a paz de verdade. E nesse calorão, né, muito importante os cuidados com os idosos, um dos públicos que mais sofre com as altas temperaturas. Quem traz para nós as informações sobre esse assunto é o nosso repórter, o Matheus Alves. Oi, Matheus, boa tarde para você. Bem-vindo aqui ao TJ Aparecida. Uma ótima tarde a você, Rayane, a você de casa que acompanha o TJ Aparecido e ao Eduardo que também está aí no estúdio junto com a gente. E esse calor, ele é muito propício, né? A gente também sair de casa, ir para esses tipos de ambientes que a gente acabou de ver aí na reportagem. Eu já estou aqui, pronto, já estou seco, já saí lá daquela região, já estou aqui para conversar com a doutora que vai explicar um pouco a respeito de como cuidar da pele e das pessoas com 60 anos ou mais. Precisa ter um cuidado melhor, porque o calor ele traz também perigos que podem ser evitados com pequenos cuidados. Por isso eu converso então com a doutora Luísa, ela que é geriatra, e vai conversar um pouquinho com a gente, passar algumas dicas, né, doutora? Primeiro, quero começar perguntando para a senhora, boa tarde, obrigado por ter aceito esse convite. Por que o organismo do idoso sofre mais com calor em comparação aos adultos e aos mais jovens? Perfeito. Sim, claro. Os pacientes idosos, eles têm uma modificação da estrutura corporal, tá? Então, a gente perde muita massa muscular, muita massa óssea, e o tecido adiposo, ele fica numa porcentagem muito maior. Então, isso faz com que essa composição, essa estrutura, os pacientes, eles tenham uma tendência muito maior à desidratação, tá? Então, isso é um ponto importantíssimo. Porque o que acontece nesse período do calor é esses episódios de desidratação. Então, hoje em dia, a gente tem truques de cuidados em respeito à soro-hidratação oral, cuidados em questão da ingesta hídrica. Então, se o paciente ele apresenta uma resistência maior a essa oferta de água que precisa ser feita em um mínimo de 1 a 1,5 litros por dia pelo paciente, a gente entra em complementos, como sucos, água de coco, gelatina. Eu falo que tem alguns pacientes que têm essa resistência de ingerir a água, eles colocam gelo no recipiente e tritura na boca e fica com aquela sensação de estar deglutindo algo, mas ao mesmo tempo é uma oferta de água adequada para aquele momento. Então, essa estrutura corporal dos pacientes idosos te predispõe a uma desidratação, que é o principal cuidado que a gente precisa ter nesse período de bastante calor, de bastante sol, bastante tendência do nosso organismo transpirar com uma quantidade excessiva e isso automaticamente te implicar em complicações. Há alguns dias eu estava na rua e ouvi um senhor dizendo: eu tomo 2 litros de café por dia. O café é um líquido, mas ele vai hidratar essa pessoa com mais idade? Porque tem muita gente que gosta de beber bastante café. O café ele está valendo também ou não? Não.
O café, ele é um termogênico, ele é um complemento, mas ele não é considerado um aporte de hidratação, tá? Então, quando a gente pensa em volume de oferta hídrica, isso está o direcionamento, né, diretamente ligado à água, tá? Tem os complementos indiretos, como os sucos, a água de coco, as vitaminas, mas você não acaba absorvendo a quantidade de água necessária que você precisa para que o seu organismo funcione ao longo do dia. É o organismo, é a pele, enfim, o corpo como um todo. Saiu de casa, os cuidados também precisam ter uma atenção. E é claro, não é frescura passar um creme na pele, seja aquele idoso com mais idade, aquele que está chegando nos 60 anos, porque a gente sabe que muita gente, e aí eu vou compartilhar com a senhora, o meu pai diz que não precisa, ele já tem mais de 50 anos, que diz que não precisa, mas fica o dia todo lá na roça. É importante também fazer esse cuidado. Com certeza. A gente dribla a teimosia com jeito, né? Com cuidado, com acolhimento, com carinho. A hidratação da pele com os cremes tópicos são complementos ao tratamento que é indicado de acordo com a sua pele, com a sua necessidade, a frequência também, através da avaliação médica, a periodicidade também. E o que é muito importante, né? Independente se você é um paciente idoso ou não, a exposição solar. Então, é algo que a gente tem que trazer essa chamada de atenção a respeito do uso do protetor solar, que é algo que os pacientes têm um pouquinho de dificuldade de aderir, porque acha que na rotina do dia a dia você não vai ter a exposição adequada ou necessária que justifique você fazer esse uso contínuo e precisa, tá? A gente tem exposição UV, a gente tem exposição solar, tudo isso contribui para a desidratação da nossa pele e automaticamente disso evolui progressivamente para o câncer de pele, que é algo que a gente bate muito na tecla, que apesar de não ser tão valorizado, é muito comum, então esse cuidado ele entra nessa rotina, tá? Junto a isso, a hidratação via oral, tá? Então, por exemplo, de acordo com a aceitação, a indicação, cada paciente ele é individualizado, mas os cuidados de um básico feito dentro e você estabelecendo essa rotina, não tem como a gente errar. Para finalizar de forma objetiva, eu queria perguntar para a senhora, os medicamentos, alguns idosos também têm essa possibilidade da interferência do calor na digestão desses medicamentos. A dica principal? A dica principal é você organizar na sua rotina o uso das suas medicações, tá? E assim, não só os pacientes idosos, mas os pacientes no contexto geral, eles têm uma tendência muito maior a aderir ao tratamento se é uma posologia única, se eu tomo essa medicação uma vez ao dia. Então, a dica é organizar em caixinhas a sua rotina das medicações, fazer nos seus horários estabelecidos para que esse tratamento ele não fique em um outro plano, tá? Tem algumas medicações que precisam ser feitas obrigatoriamente em jejum, outras não. Então é isso. Eu acho que para o paciente idoso, a rotina estabelecida, ele não vai deixar essas arestas, né? Falhas acontecerem no cuidado e automaticamente você esquecer das medicações. Uma coisa que chama muita atenção é que os pacientes idosos, eles têm uma tendência muito maior à polifarmácia. Então, são acima de 10 medicações prescritas. Então, isso é um ponto que, se você não tiver uma rotina organizacional de cuidados, você vai trocar o horário das medicações, ou você vai tomar essa medicação 2 vezes de maneira equivocada. Então, é algo muito importante. Se é um paciente idoso, tem o cuidador em casa, a família que consiga estabelecer essa rotina de forma adequada para que isso funcione. E as garrafinhas, né? Eu acho que levar recipientes portáteis ao longo do dia, mesmo que você não tenha a sede adequada que estimule a tomar água, mas que você tenha esse hábito de ingerir com mais frequência. O que eu falo em questão da alimentação, da ingesta de água, quantas mais vezes a gente proporcionar essa oferta, mais vezes você vai ter recursos para ser absorvido. Então, mesmo que você não tenha esse hábito, fortalecer. Excelente, doutora. Obrigado pelas dicas que a senhora passou aqui para a gente. Atenção redobrada nesse período de calor, é claro, para cuidar bem da saúde e cuidar bem do corpo. Eu volto com vocês aí no estúdio, Rayane, Eduardo.